Saudações, vigia das pessoas, estamos vendo sala VIP. Eu estava indo embora para a minha casa, mas eu vi aquele sol ali, eu não resisti. Então nós vamos fazer aqui um capítulo, tá bom? Enquanto o sol aparece aí, nós vamos vendo, vamos fazendo. O sol está caindo ali. Eu acho que eu nem vou fazer, porque eu não consegui fixar o celular aqui no poste. Olha que lindo, gente, o pôr do sol. É maravilhoso demais. O sol é com certeza a primeira maravilha do mundo. Olha que lindo. Ele está caindo ali atrás das montanhas. Como eu não tenho como fixá-lo aqui na parede, eu vou falar para você. Olha, ele está indo embora, está nos últimos minutos. Eu ia amarrar o celular ali no poste, mas se eu amarrasse não ia dar tempo, porque o sol ia embora antes. Olha lá que lindo, ó. Agora ele já foi. Eu sou fixado no sol. Da hora, né? Muito da hora. Agora eu vou ter que gravar o vídeo aqui, você não se importa? Não. Porque eu ia amarrar no poste, mas eu vi que o sol estava caindo tão rapidamente. Tá Não daria caindo. Tem que ir tempo, rápido, tá caindo. É? Tá caindo, ó. O sol, né? É, tá caindo. Sim, mas já tá gravando. Já? Ah, Comecei a gravar lá, mas ah, eu só passei pra cá porque não ia dar tempo se eu fosse amarrar no poste, até eu achar as amarras. Mas aí eu tive a ideia de passar pra cá. Ué, cadê a Bíblia? Ah, tá aqui. Na verdade eu não vou nem usar a Bíblia, porque eu vou falar sobre a lição. Ó, eu carrego a lição e a Bíblia. Tá aqui minha lição e a Bíblia. Entra lá depois no canal Vigia das Pessoas. Nós já fizemos mais de 500 vídeos sobre a Bíblia. E agora eu estou estudando sobre os apóstolos, os evangelistas. Já falei de Marcos, já falei de Lucas e João, agora eu vou falar de Marcos e depois Mateus. Muito bem, voltamos aqui. Os meus inscritos, eles têm paciência comigo, porque, sabe, você viu que eu enrolo bastante? Mas não é que não é de propósito, não desliga não. Não vai embora para outro vídeo não, fica aqui. O tema de hoje é milagres às margens do lago. Enquanto você vai vendo aí o milagre do sol se pondo, nós vamos falar dos milagres que Jesus fez às margens do lago. O lago de... acho que é o Genezaré? Lago da Galileia? Ao redor do mar da Galileia. O verso para inculcar na sua cabeça é: Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. O ministério de Jesus é Marcos 5,19. Leia lá também. O ministério de Jesus esteve grandemente concentrado na Galileia, especialmente dentro e ao redor do Mar da Galileia, ao longo de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. É o maior corpo d'água da região e era o centro da vida das pessoas que viviam nas proximidades. Marcos 4 termina com Jesus e seus discípulos atravessando esse lago. Surgiu uma tempestade que Jesus acalmou, falando ao vento e às ondas.
Marcos 6 termina com uma cena semelhante, mas desta vez Jesus andou sobre as águas em direção aos discípulos que estavam no barco. Entre essas cenas, na água, há vários milagres de Jesus que foram feitos em terra e a primeira atividade missionária de seus discípulos. Essas histórias são o assunto de estudo desse vídeo. A característica predominante dessas histórias espetaculares é que elas permitem que o leitor percebam quem é Jesus. Ele é o único capaz de acalmar uma tempestade, curar um endemoniado, curar uma mulher que simplesmente tocou em suas vestes, ressuscitar uma menina, pregar em sua cidade natal, enviar seus discípulos em uma missão evangelizadora, alimentar 5.000 homens com alguns pães e peixes e andar sobre as águas. Demonstrações incríveis de poder que ajudaram os discípulos a compreender que Jesus é o Filho de Deus. Não é maravilhoso? Esse foi o sábado. A lição de domingo, ela vai falar da tempestade acalmada. Leia Marcos 4:35 a 41. Deu pausa aí, vai lá ler, depois volta aqui. O que aconteceu nessa história e que lições podemos tirar dela sobre quem é Jesus? No início de Marcos 4, Jesus entrou em um barco para ensinar a multidão que estava na praia. Em Marcos 4:10 a 12, parece que ele deve ter saído do barco e conversado com os discípulos em particular. Agora, depois de um longo dia de ensino, os discípulos levaram Jesus no barco, assim como estava, isto é, muito cansado. Ele imediatamente adormeceu na almofada do barco, que estaria na popa. Uma grande tempestade surgiu no lago e o barco corria o risco de afundar quando os discípulos acordaram o mestre. De maneira contundente, Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem. Uma grande calmaria veio sobre o lago e os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Leia o Salmo 104, do 1 a 9. Como a imagem de Yahweh, nesse texto, se compara a Cristo acalmando a tempestade. A história de Marcos 4:35 a 41 se encaixa em um padrão bíblico comum, a de uma teofania. Teofania, o que é? Manifestação visível de Deus, ou de um de seus anjos. 5 características são comuns nesses eventos. Primeiro, a demonstração do poder divino, o medo humano, a ordem, não tema, as palavras da revelação para a qual Deus ou o anjo apareceu e resposta humana à revelação. 4 das 5 características estão nessa história. Acalmar a tempestade é a demonstração do poder divino. Vem aqui, ó, pouca sombra. O medo dos discípulos é o medo humano. A pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Hein, cara pálida? Marcos 4:40 corresponde a não tema. Não tema. A pergunta dos discípulos, quem é esse? Marcos 4:41 é a resposta humana. O que está ausente são as palavras da revelação. Pode ir na frente. Esse detalhe que falta se encaixa no tema do segredo e da revelação que percorre todo o livro, no qual a verdade sobre Jesus será revelada. A pergunta dos discípulos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Leva o leitor a preencher a resposta
das palavras que faltam na revelação. Peraí. Ele é o Filho de Deus, o próprio Senhor. Como aprender a se apoiar no poder de Deus e confiar nele e em todas as situações? Vai pensando aí e responda. Segunda-feira, ouvindo o sussurro acima de um grito. Leia Marcos 5, 1 ao 20. O que podemos aprender sobre o grande conflito nesse relato extraordinário e, mais uma vez, sobre o poder de Jesus? Se a noite anterior no lago foi inesquecível e a chegada dos Gerazenos na manhã seguinte também foi impressionante, a história do endemoniado apresentada é comovente, rompendo com todas as restrições. Ele vivia nos túmulos e se feria com pedras. Ninguém podia prendê-lo. Marcos 5:4. Então ele se encontrou com Jesus. O homem correu para Jesus. Nenhuma palavra é dita sobre os discípulos, que provavelmente fugiram. Quando o homem se aproximou de Jesus, prostrou-se diante dele. A palavra prostrou-se traduz o verbo grego proskineo, geralmente traduzido como adorar. Então ele prostrou-se e adorou. Aparentemente, o homem reconheceu que Jesus era alguém que poderia ajudá-lo. Mas, quando abriu a boca, os demônios dentro dele gritaram para Jesus, que podia ouvir o pedido de ajuda sussurrado do homem, acima dos gritos dos demônios. Quando eles pediram que fossem mandados para uma manada de porcos, Jesus permitiu que entrassem nos porcos. A manada, que era cerca de 2.000, desceu o precipício e se afogou. Foi um desastre financeiro para os proprietários. É incrível que os demônios sabiam quem era Jesus e sabiam que eram impotentes diante dele. Por isso, imploraram 2 vezes. Marcos 5, 10, 12, para fazer o que tinham pedido. Os demônios conheciam o poder que Jesus tinha sobre eles. Essa história tem 2 características predominantes. Primeiro, está cheia de elementos relacionados à impureza ou à contaminação cerimonial, conforme a lei do Antigo Testamento. Túmulos e mortos, número 19, 11 e 16. O sangramento, Levítico 15. E os porcos, Levítico 11, 7. Mas, em segundo lugar, sobressaindo-se aos diversos elementos de impurezas, está a batalha entre os poderes do bem e as forças do mal. Jesus expulsou os demônios, vantagem de Jesus, e os demônios mataram os porcos, vantagens de Satanás. Os habitantes da cidade pediram que Jesus saísse, vantagem de Satanás, mas Jesus enviou de volta o homem curado como sua testemunha, grande vitória de Jesus. Aquele era um missionário improvável, mas ele tinha uma história incrível para contar. Essa história oferece esperança de que o poder de Jesus pode justificá-lo em suas lutas. O sol está se pondo e eu estou gravando aqui esse vídeo porque eu me encantei com o pôr do sol, né? Mas você vê, o céu está vermelhinho, está gostoso. O pessoal está ali passeando com seus cavalos, suas charretes. É maravilhosa essa experiência. Terça-feira, na montanha russa com Jesus. Antes de falar de terça-feira, vamos falar do discípulo de Gadara. Ele é conhecido como o endemoniado de Gadara. Mas eu acho, vai com Deus, até amanhã. Eu acho que isso não faz justiça. Por quê? Ele era endemoniado, então ele é ex-endemoniado. Jesus o curou. Ele falou, Senhor, depois de adorá-lo, permita que eu vá contigo. Jesus disse, não, filhote. Volte para casa, pregue para os seus. Ou seja,
Ele virou discípulo de Jesus. Aleluia! Terça-feira, na montanha russa com Jesus. Que características se destacam especialmente em Jairo? Marcos 5, 21 a 24. Líderes religiosos como Jairo geralmente não tinham amizades com Jesus. Marcos 1, 22, 3, 2, 6, Lucas 13, 14. Então, é provável que ele estivesse desesperado. Isso se confirma pelo fato de que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. O apelo dele é compreensível para qualquer pai. A filha dele estava morrendo, mas ele tinha fé de que Jesus podia ajudá-lo. Sem dizer uma palavra, Jesus foi com Jairo até a casa dele. Todos em silêncio. O que interrompeu a viagem em direção à casa de Jairo? Marcos 5, 25, 34. Eles estão indo para a casa de Jairo, mas alguém interrompe eles. Quem foi que interrompeu? Marcos 5, 25 a 34. Dá o pausa, leia e volta aqui. Muito bem. A história é interrompida de uma maneira repentina, dando lugar a outra cena que desperta a compaixão. Uma mulher que há terríveis 12 anos enfrentava uma doença. Essa história de Jairo e da mulher é a segunda história em formato sanduíche, lembra? Duas histórias e por dentro o mesmo ensinamento. Às vezes 3 histórias e a do meio ensinando o mesmo propósito. Nós já falamos sobre histórias em formato sanduíche, está aí num 2 ou 3 vídeos atrás aí. Então, ela é em forma sanduíche, relatada em Marcos. Veja, Marcos 3, 20 a 35, que estudamos na lição 3. Nessa história, os personagens colocados em contraste são Jairo e a mulher. Eles pedem ajuda a Jesus. A mulher chegou por trás de Jesus e tocou suas vestes. Ela imediatamente ficou bem, mas Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Mateus 5,30. Como assim, mestre? Está todo mundo apinhando aqui, andando para lá e para cá, te apertando, e você pergunta: quem me tocou? Aí Jesus fala: alguém me tocou especialmente. Não foi um esbarrão ocasional. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Virtude é poder. De mim saiu poder. Toque a Jesus. Ele não se importa. Ele está disposto a dispensar para você o poder dele. A mulher enferma, de repente, foi curada. No entanto, ela temia que Jesus ficasse irado com o que havia ocorrido. Vários pensamentos devem ter passado por sua mente em pouco tempo, mas Jesus desejava curar não só o corpo dela, mas também a sua alma. Então o texto volta a Jairo, Marcos 5, 35 a 43. Ele também deve ter experimentado vários sentimentos. Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormindo. Ele expulsou os que estavam ali e foi para a sala em que estava a menina. Tomando a mão dela, disse: Talita cumi, Marcos 4, 41. Marcos traduziu essas palavras como: menina, levante-se. Mas literalmente a palavra talitá significa cordeiro, um termo carinhoso para se referir a uma criança. Vamos já! Vá com Deus! Levanta-se, mas literalmente a palavra talitá significa cordeiro, um termo carinhoso para se referir a uma criança. A ordem de manter o evento em segredo faz parte do tema do segredo da revelação que percorre Marcos e aponta para quem é Jesus e para o fato de que, em última análise, ele não pode permanecer em oculto. Que delícia, né? Quarta-feira, rejeição e aceitação. Por que as pessoas da cidade de Jesus o rejeitaram? Jesus era de Nazaré.
Lá eles rejeitaram ele. Por quê? Marcos 6, 1 a 6. Leia e volta aqui. Leu? Ótimo. Normalmente, quando alguém que veio de uma cidade pequena se torna popular, os habitantes do lugar ficam muito contentes. Mas não foi o que ocorreu com os de Nazaré. Eles ficaram ofendidos e surpresos com o sucesso de Jesus como mestre e operador de milagres. A transformação de carpinteiro em mestre parecia difícil de aceitar. Pode ter havido algumas hostilidades, porque ele mesmo fez a maioria de seus milagres em Cafarnaum, Lucas 4, 23. E Jesus já havia tido um desentendimento com sua família, Marcos 3, 31 a 35. Lembra lá que eles queriam levá-lo para casa à força? Leia Marcos 6, 7 a 30. Como a missão dos 12 apóstolos estava em contraste com a decapitação de João Batista? Essa é a terceira história em formato de sanduíche, lembra? Terceira história. Então o sanduíche tem que ter 3 histórias. A do meio, eu já expliquei isso atrás, vai aí observar. Essa é a história em formato, é a terceira história em formato de sanduíche em Marcos. Vira a lição 3 de novo. A missão dos apóstolos de pregar em todos os lugares está em contraste com a prisão e a morte de João Batista. Os discípulos deveriam viajar com pouca bagagem e depender de pessoas para o seu sustento. Essa estratégia tornava os missionários dependentes das pessoas a quem serviam, o que os ligava àqueles que precisavam de sua mensagem. Sabe, um ajudando o outro. A bondade é via de de mão dupla. Entendeu? Você ajuda e é ajudado. João Batista, porém, não tinha esse vínculo com Herodes e sua família. Sua morte ocorreu de forma chocante, pois a conspiradora Herodias, sua esposa, se aproveitou da ambivalência e da luxúria de Herodes. A filha de Herodias acrescentou ao plano escandaloso o pedido grotesco de que a cabeça de João fosse entregue em um prato de prata. Triste isso, né? O silenciamento de João ocorreu ao mesmo tempo em que os apóstolos pregavam o arrependimento, assim como Batista havia feito. A morte de João pronuncia a de Jesus. João foi morto e sepultado, e é dito que teria ressuscitado. Marcos 6, 14 a 16 e 29. Como aconteceria com Jesus? Marcos 15, 16. Essas histórias paralelas apontam para uma crise que seria enfrentada por Jesus e seus seguidores. Vai com Deus! Você já foi rejeitado ou passou por uma crise difícil de entender? O que você aprendeu com essa experiência que possa ajudá-lo na próxima vez que algo semelhante acontecer? Responde aí nos comentários. Quinta-feira. Um tipo diferente de Messias. Como Jesus lidou com diferentes problemas messiânicos, Marcos 6, 34 a 52. Depois que os discípulos retornaram de sua missão, foram com Jesus descansar em uma área remota a leste do mar da Galileia. Mas uma multidão havia chegado ao local antes dele. Eles eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus os ensinou durante o dia. À tarde, os discípulos recomendaram que a multidão fosse mandada embora para procurar comida. Mas Jesus lhes disse para alimentar a multidão. O diálogo que segue, Marcos 6, 35 a 38, ilustra o que os discípulos estavam pensando em termos humanos sobre como resolver o problema. No entanto, Jesus resolveu o problema alimentando a multidão de modo miraculoso, com apenas 5 pães e 2 peixes. As características dessa história se encaixam no conceito popular sobre o Messias na época. A expectativa era que o Messias libertasse Israel de seus inimigos, trazendo justiça e paz.
Um grande número de homens em um ambiente desértico facilmente teria conotações militares de revolta. Uau! João 6, 14, 15, Atos 21, 38. Essa noção é fortalecida pela referência ao fato de que Jesus viu o povo como ovelhas que não têm pastor. Logo, ele seria o pastor. Marcos 6, 34. Uma citação de Números 27, 17, em que Moisés pediu a Deus que nomeasse um líder para Israel depois dele. Essa linguagem sobre um pastor para o povo de Deus aparece em outras partes do Antigo Testamento, geralmente com referência à falta de um líder ou rei em Israel. 1 Reis 22, 17, 2 Crônicas 18, 16, Ezequiel 34, 5 e 6. Aperta o pausa, lê essas coisas e depois volta no comentário, tá bom? Jesus não atendeu às falsas expectativas, mas mandou embora seus discípulos e dispensou a multidão. Em vez de liderar uma rebelião contra Roma, o que ele fez? Foi para uma montanha a fim de orar. Algo diferente do que as pessoas esperavam. Em lugar do entendimento popular do Messias como um rei que libertaria Israel, Jesus veio para libertar as pessoas da escravidão do pecado, ao andar sobre as águas. Ele mostrou aos discípulos que é de fato o Senhor da natureza, mas não veio para governar. Ao contrário, veio para dar a vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. O que essa história ensina sobre a importância de entender corretamente as profecias? Se a falta de compreensão da primeira vinda de Cristo levou pessoas à ruína espiritual, quanto mais uma falta de compreensão poderia fazer em relação à sua segunda vinda? Precisamos entender, Jesus vai vir de novo. As profecias confirmam isso. Só que ele não será um líder terreno. Provavelmente ele nem vai tocar os pés aqui no solo da velha terra. Ele vai vir para nos arrebatar como a igreja para o céu. Sexta-feira, final do dia, final da semana. Presta atenção, essa lição ela é para a semana inteira. Então você pode ir absorvendo ela durante a semana, entende? A gente passa correndo aqui para não ficar muito longo. Estudo adicional, nós vamos ler no livro Desejado das Nações, o meu favorito, página 261, 268, Tempestade no Mar, e página 269 a 272, O Toque da Fé. Em todos os que estão sob a direção de Deus, deve-se ver uma vida que não se harmonize com o mundo, seus costumes ou práticas, e todos precisam ter uma experiência pessoal com ele, na obtenção do conhecimento da vontade divina. Precisamos ouvir individualmente sua voz a nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos, perante ele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, Casa Publicadora Brasileira, 2021, página 286. Seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado e não podia também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-lo de seus opressores e exaltá-lo ao poder e à honra. O fato é que ele alegar ser o enviado de Deus, mas recusa a ser rei de Israel, era um mistério que eles não podiam entender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos, porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Dessa forma, abriram a mente à incredulidade, e a semente que Satanás lançara deu fruto segundo sua espécie, na forma de incompreensão e deserção. O Desejado de Todas as Nações, páginas 301 e 302. Esse é um livro maravilhoso, eu recomendo. Muito bem, e aqui nesse entardecer, quase noite, o sol já foi embora, os cavalos estão ali treinando, mas você não está vendo mais, né, porque escureceu. Eu
fiz essa lição aqui correndo, porque eu me encantei ali com o sol descambando, os cavalinhos passando ali. Amanhã eu vou vir mais cedo para a gente pegar mais tempo o sol, tá bom? Amanhã a lição vai ter o título De Dentro para Fora. Lição número 6, tá vendo aí, ó? De dentro para fora. Muito obrigado porque você esteve aqui. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça o teu resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Muita paz. Tá lindo, né? Tchau.